A vida, com toda sua inteligência silenciosa, muitas vezes espera a nossa última tentativa de controle falhar, para enfim nos ensinar. É curioso como resistimos, como insistimos em gritar, espernear, culpar os outros, exigir respostas, exigir sentido. A mente não suporta o colapso daquilo que ela acredita ser o certo, e quando tudo foge do roteiro, ela enlouquece. Mas há uma beleza secreta nesse colapso, porque é aí, quando não há mais nada a ser feito, que algo novo começa a nascer. Não da mente, mas da alma. Quando você chega nesse ponto, o fundo do poço, o beco sem saída, a UTI da sua existência, uma rendição silenciosa acontece. Não é derrota, é libertação. É o momento em que você para de lutar contra a vida e começa a escutá-la. Não com os ouvidos apressados do ego, mas com uma escuta que vem do coração. É nesse lugar de silêncio absoluto, onde a dor já falou tudo o que tinha para falar, que algo diferente sussurra. Uma sabedoria antiga, que estava em você o tempo todo, mas que foi abafada pelos ruídos da sua necessidade de ter razão, de controlar, de vencer. Eckhart Tolle nos lembra que o sofrimento é um convite, não um castigo. Ele diz que a dor existe para nos acordar do transe, do personagem que a gente interpretou por tanto tempo, da ilusão de controle, da ideia de que somos separados da vida, dos outros, de nós mesmos. A dor escancara a verdade que evitamos. Não somos quem pensamos que somos. Não somos o personagem que fracassou. Somos a consciência que observa tudo isso, que presencia o colapso sem colapsar. E olha que curioso, quanto mais você tenta evitar esse colapso, mais ele se aproxima. A vida tem essa pedagogia precisa. Ela não está interessada em te punir, ela está interessada em te libertar. Mas a mente não entende isso. Ela luta, nega, se revolta, e tudo bem, até isso faz parte do processo. Mas chega uma hora em que lutar se torna exaustivo demais. E nesse momento, você larga os braços, deixa cair o escudo e sente uma paz estranha, um alívio, um chega profundo, que não é desistência, é entrega. É nesse espaço, onde você para de resistir, que a transformação começa. Não porque você entendeu tudo racionalmente, mas porque finalmente deixou de interferir. O que surge daí não é uma solução mágica para os problemas, mas uma clareza, uma força suave, uma lucidez que só nasce depois da tempestade. Quando o chão já foi tirado, quando as certezas ruíram, é que você começa a viver com os pés naquilo que realmente sustenta, o presente. E aí, pela primeira vez, você sente que não precisa entender tudo agora, não precisa resolver tudo agora, não precisa mais provar nada para ninguém. Inclusive, não precisa mais fugir de si mesmo. Você se permite ser, mesmo sem ter as respostas, mesmo sem saber o que vem depois. Isso é humildade, é presença, é o começo de uma nova vida, não aquela que você planejou, mas a que estava te esperando pacientemente do outro lado do controle. Então, se você sente que está caindo, talvez não seja o fim, talvez seja só o começo. Talvez a vida esteja tirando as muletas para te ensinar a andar com as próprias pernas. E não se preocupe se dói. A dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo está sendo quebrado, para que algo maior possa nascer. E como diria Tolle, a vida vai te dar a experiência que você mais precisa para a evolução da sua consciência. Confia nisso e continua respirando, continua presente, porque a sua alma está despertando. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! A arrogância não é só aquele peito estufado que a gente reconhece de longe. Ela também se disfarça de impaciência, de intolerância, de mania de querer que tudo seja do nosso jeito. É aquela irritação quando alguém fala devagar demais,
É o incômodo com a louça fora do lugar. É o desconforto quando alguém pensa diferente da gente. A mente quer controlar, quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. E quando a realidade não obedece, o ego se ofende, se frustra, se fecha. Mas veja, não há clareza possível onde há resistência. O que você rejeita, cresce. O que você combate, te domina. E enquanto sua energia estiver ocupada em criticar, corrigir, mudar o outro, você estará cego para o único lugar onde a verdadeira transformação pode acontecer. Dentro de você. A consciência só floresce na humildade, quando você olha para a vida e diz: talvez não seja do meu jeito, mas ainda assim tem algo aqui para me ensinar. Eckhart Tolle nos mostra que o universo não funciona na lógica do quero, funciona na vibração do sou. Você pode dizer 1000 vezes que quer paz, mas se anda julgando tudo e todos, está emitindo exatamente o oposto. Pode repetir que quer um amor verdadeiro, mas se ainda exige que o outro preencha suas faltas, o universo entende. Essa pessoa ainda não está pronta. O que você vibra fala mais alto do que o que você diz. E aqui entra o ponto mais desafiador. Admitir que muitas vezes somos nós que estamos fechando as portas que tanto queremos abrir. Por orgulho, por controle, por não saber soltar. É difícil reconhecer isso, eu sei, mas é aí que mora a liberdade. Quando você começa a observar suas reações com honestidade, quando você para de justificar e começa a escutar o que a vida está tentando te mostrar através daquilo que mais te irrita, daquilo que você quer mudar nos outros. Porque, no fundo, tudo que te incomoda fora é um convite para olhar para dentro. Aquela pessoa que te tira do sério, talvez esteja apenas espelhando algo que você também nega em si. Aquela situação que você chama de insuportável, talvez seja exatamente o que vai quebrar o orgulho que você nem sabia que carregava. A vida não erra nos roteiros. Ela só insiste nas cenas que você ainda não entendeu. Então, se você está cansado de bater na mesma tecla, se sente que nada flui, que tudo trava, talvez seja a hora de parar, respirar e perguntar com sinceridade: o que é que eu ainda não estou aceitando? O que dentro de mim ainda está gritando por controle? Porque só quando você solta o controle é que algo novo pode entrar. E quando essa humildade verdadeira chega, tudo muda. Você não precisa mais que o mundo te obedeça para ficar em paz. Você para de viver na expectativa de que os outros façam certo e começa a viver em presença, em verdade. E aí sim o universo começa a conspirar. Não porque você pediu, mas agora porque você se tornou compatível com o que antes estava apenas desejando. Aceitar não é baixar a cabeça e dizer amém para tudo. Aceitar é ter olhos limpos para enxergar a realidade sem o filtro da frustração, sem o veneno da expectativa, sem a lente torta do "isso não podia estar acontecendo comigo". É olhar para o que é e parar de lutar contra aquilo que já está diante de você. A mente condicionada acha que aceitar é fraqueza. Ela quer consertar, corrigir, controlar, mas a consciência não funciona na base da imposição. Ela floresce quando a gente solta, quando a gente para de exigir que o mundo se encaixe no nosso modelo idealizado e começa a permitir que a vida nos mostre caminhos que a mente nunca seria capaz de imaginar. Quando você aceita, algo dentro de você relaxa. Não é conformismo, é lucidez. É quando você percebe que pode até não gostar do que está acontecendo, mas a verdade é que já está acontecendo. E lutar contra isso só vai te deixar mais cansado, mais tenso, mais distante da solução. E o mais curioso é que é justamente quando você aceita que a transformação se torna possível. Porque enquanto você está brigando com a realidade, você não enxerga nada além da sua raiva. Mas quando você respira fundo e diz, tá bom, é isso que tem para agora, um outro espaço se abre. Um espaço onde você começa a agir com clareza, com presença, sem a pressa de quem quer se livrar da dor,
mas com a sabedoria de quem aprendeu a atravessá-la. Aceitar o outro como ele é parar de tentar editar a personalidade das pessoas para te agradar. É entender que cada um tem seu tempo, seu processo, sua história. E que às vezes o que você mais quer mudar em alguém é justamente o que a vida está usando para te mudar. Você já parou para pensar nisso? Que aquele defeito que tanto te irrita pode ser um espelho? Que aquela situação que insiste em se repetir não é um castigo, mas um mestre disfarçado? É como diz Eckhart Tolle, você não muda as coisas brigando com elas. Você muda sendo a presença que transforma o ambiente ao redor. Então, antes de reclamar de novo, antes de se revoltar, de apontar o dedo, de querer fugir, respira. Olha com honestidade. Pergunta para a vida, o que você está tentando me mostrar com isso aqui? E ouve. Porque quando você começa a aceitar, não é o mundo que muda. É você que muda o jeito de caminhar por ele. O fundo do poço não é um erro do universo. É uma pausa. Forçada, sim, mas necessária. É como se a vida dissesse, já que você não soube parar, eu vou te parar. Já que você não quis escutar, eu vou te silenciar. E ali, no escuro, sem respostas, sem saídas, sem aplausos, ali nasce a parte mais sincera de você. Não a versão maquiada, não o personagem, mas o ser real, cru, humilde, presente. O fundo do poço não é punição, é reinício. É onde a gente aprende a parar de jogar a culpa no outro, de exigir que o mundo nos entenda, nos compreenda, nos carregue. É onde a gente olha no espelho e finalmente vê. Vê as dores que evitou, vê os medos que disfarçou, vê as escolhas que empurrou. E isso é um presente disfarçado. Porque só pode mudar de verdade quem se enxerga de verdade. A modéstia que nasce dali não é se encolher, é se reconhecer com honestidade. É dizer para si mesmo, olha, talvez eu não esteja tão bem quanto eu dizia estar. Talvez eu não saiba tudo. Talvez eu precise de ajuda. E sabe o que acontece quando essa modéstia aparece? Ela abre espaço. Espaço para empatia, para escuta, para transformação. Porque quando você reconhece onde está, você para de cobrar que os outros estejam em lugares onde nem você está. Você para de exigir perfeição e começa a oferecer compreensão. Começa a mudar sua energia, sua presença. E isso muda o ambiente, muda as relações, muda você. Muitas vezes a gente acha que a vida está nos derrubando, mas na real, ela só está desmontando as armaduras. Aquelas que você construiu para sobreviver, mas que hoje te impedem de viver de verdade. E o fundo do poço, por mais difícil que pareça, é o lugar onde essas armaduras enferrujam e você finalmente pode se libertar. A responsabilidade começa aí, não como um peso, mas como um poder. Porque quando você entende que é você quem sustenta a sua energia, você para de esperar que o mundo te salve e começa a se alinhar com algo mais profundo, mais estável. Começa a viver com verdade, com simplicidade, com mais presença do que exigência. E a partir desse lugar, você não volta a ser quem era. Você começa a ser quem você sempre foi. Antes do medo, antes das máscaras, antes da queda. E isso é liberdade. Imagina o seguinte, você acorda cedo, está atrasado para o trabalho, vai tomar café e alguém da sua casa deixou a louça suja de ontem na pia. Na hora, bate aquela irritação. Sua mente já começa. Isso é um absurdo, só eu faço as coisas nessa casa, ninguém colabora, que falta de respeito. Você engole seco, mas por dentro já está fervendo. Aí, entra no trânsito, buzina para um, xinga outro mentalmente, respira fundo, tentando se acalmar. Chega no trabalho, o colega que você não gosta muito te faz uma pergunta que, na sua cabeça, soa como provocação. Você responde com impaciência,
se fecha na sua bolha e passa o resto do dia com aquele peso no peito. A irritação se espalha. Você reclama de tudo, acha defeito em todo mundo e volta para casa com a energia drenada, com a sensação de que ninguém te entende e que está todo mundo contra você. Agora para e observa com calma. O que aconteceu de verdade? Foi o mundo que te sabotou? Ou será que foi você que inconscientemente alimentou esse clima pesado desde o primeiro momento do dia? A arrogância do "eu estou certo e os outros estão errados" é tão sutil que a gente nem percebe, mas ela vai tomando conta e transformando pequenos incômodos em grandes tempestades emocionais. Agora, imagina essa mesma situação. Você acorda, vê a louça suja e, em vez de reagir no automático, você observa, respira e pensa: tá, não é como eu gostaria, mas isso aqui não vai controlar meu estado interno. Você lava a louça, não como quem se rebaixa, mas como quem escolhe a paz. Sai de casa leve e quando o colega te pergunta algo atravessado, você enxerga que talvez ele também esteja passando por um dia difícil. Você responde com serenidade e pronto. Um dia que poderia ser uma guerra, vira um espaço de presença. Isso é a prática da consciência no dia a dia. É sair do personagem que vive na defesa e assumir a responsabilidade pela energia que você está espalhando. Não precisa fazer discurso bonito, nem virar monge. Só precisa estar ali, inteiro, desperto, disposto a não reagir no automático. Porque no final, não é sobre os outros. É sobre o que você escolhe ser, diante do que os outros são. A verdade é que muita gente vive apontando o dedo. Critica o jeito do outro, se incomoda com o tom da voz, com a roupa, com a risada, mas não percebe que, por trás disso tudo, existe uma dor não resolvida, uma insatisfação escondida com a própria história, com a própria imagem, com as próprias escolhas. Quando a gente não acolhe o que existe dentro da gente, acaba jogando esse lixo emocional para fora. E o pior, acha que está fazendo justiça, quando na verdade está apenas vazando amargura. A implicância constante é uma tentativa fracassada de se sentir superior, como se diminuindo o outro a gente ganhasse algum valor. Mas no fundo, isso só aumenta o buraco interno, porque toda vez que você julga alguém, você fecha mais um pedacinho do seu coração. E aí, mesmo rodeado de gente, você se sente sozinho, isolado, desconectado, carente de um afeto que só poderia vir se você estivesse aberto. A mente se fecha, achando que está se protegendo, mas o que ela está fazendo, na prática, é criar uma prisão. Você vira refém dos seus próprios padrões. Fica cego à beleza do outro, surdo ao carinho, incapaz de perceber a leveza que a vida oferece o tempo todo. E o que sobra é isso, um coração trancado, cheio de razão, mas vazio de afeto. E aí chega aquela pergunta incômoda que muitos evitam. Você é uma pessoa gostável? Sua presença alivia ou pesa o ambiente? As pessoas respiram melhor perto de você ou suspiram de alívio quando você vai embora? Porque a energia não mente. Você pode até disfarçar com boas palavras, com educação, mas se o seu campo está contaminado de crítica, de frustração, de superioridade, isso é sentido. A boa notícia é que dá para mudar isso, mas só se você tiver coragem de olhar para dentro, de enxergar onde dentro de você ainda existe rejeição. Que parte da sua história você não aceitou? Que pedaço de você ainda quer esconder, apagar, corrigir? Enquanto essas partes forem negadas, elas vão gritar lá fora, através do outro. Quando você começa a se acolher, a se olhar com mais compaixão, você naturalmente fica mais leve com os outros. Menos exigente, menos crítico, mais amoroso, porque entende que todo mundo está lutando uma batalha invisível,
assim como você. E é aí que as relações mudam. Não porque os outros ficaram perfeitos, mas porque você deixou de exigir perfeição e passou a oferecer presença, respeito, escuta. E isso transforma qualquer ambiente, qualquer vínculo, qualquer vida. A verdadeira cura não é mágica. Ela não vem de um dia para o outro e nem depende de alguém te dar permissão para acontecer. A verdadeira cura é silenciosa. Começa dentro, no momento exato em que você para de brigar com quem você é e decide voltar para casa. Voltar para o seu centro, para a sua verdade, para a sua humanidade. Como dizia Gasparetto, curar-se é voltar para casa, mas não é aquela casa de telhado e parede. É a casa da alma, aquela onde você se sente inteiro, mesmo com cicatrizes, onde você não precisa fingir força nem esconder fragilidade. É onde você olha para si mesmo e diz, com os olhos marejados, eu me aceito com tudo que sou. E aceitar não significa estagnar. Muito pelo contrário. Significa se posicionar diante da vida com dignidade, com autenticidade, reconhecendo que o seu corpo tem uma história, que sua voz tem um tom único, que sua trajetória, por mais bagunçada que pareça, carrega um mapa precioso, um mapa que só você pode decifrar. Quantas vezes a gente se envenena querendo ser o que não é, tentando caber em moldes que não servem, comparando nossa semente com a flor do outro e esquecendo que cada um tem seu próprio tempo de florescer. Enquanto isso, vamos rejeitando partes da nossa história como se fossem falhas, mas não são. São marcas de um caminho que nos trouxe até aqui. E quando você para de resistir, quando você para de querer apagar o passado ou corrigir o que já foi vivido, a vida começa a colaborar com você. As coisas se alinham, não porque ficaram fáceis, mas porque você parou de nadar contra o fluxo. Cooperar com o plano maior é isso, é abrir espaço dentro de si para aquilo que estava sufocado pela culpa, pelo medo, pela cobrança. É entender que existe uma inteligência maior que sabia o que estava fazendo quando te colocou aqui, com esse corpo, com essa mente, com esse coração. Nada é à toa. Você não é um erro, você é um projeto em construção. E a hora da virada começa quando você diz, chega, eu me aceito quem eu sou. E essa frase, dita com sinceridade, tem um poder imenso. Ela tira o peso, tira a vergonha, tira a armadura. E é aí, nesse ponto de humildade, que a vida se aproxima de novo, te abraça e te convida, com carinho, a cumprir o que só você pode cumprir. Porque ninguém pode viver o seu propósito por você. E ninguém pode impedir quando você se alinha com ele. Aceitar é voltar para casa. E em casa, a cura acontece, sem pressa, mas com verdade. No fim das contas, não é sobre entender tudo. Não é sobre ter as respostas certas nem alcançar um estado perfeito onde nada mais nos abala. É sobre estar presente, inteiro, honesto consigo mesmo. É sobre parar de fugir, parar de controlar, parar de tentar forçar a vida a se moldar aos nossos caprichos. Porque quando a gente solta essa arrogância disfarçada de eu sei o que é melhor, a gente começa a experimentar uma outra forma de viver, mais leve, mais verdadeira, mais conectada com o que realmente importa. O antídoto para essa arrogância sutil que nos faz julgar, separar, exigir e competir é a presença. É quando você entra em contato com o agora e percebe que não precisa provar nada, nem para você, nem para os outros. É nesse estado que nasce o amor verdadeiro. Não esse amor açucarado, dependente, que espera retribuição, mas um amor silencioso, que vê a dor do outro sem se sentir superior, que respeita as diferenças sem querer mudá-las, que entende que cada um está num degrau diferente da escada, e tudo bem. A verdadeira compaixão não tem dó, ela tem coragem. Coragem de olhar para o outro com olhos de alma, de não alimentar a ilusão, mas também não apontar o dedo, de dizer, eu te vejo,
e respeita o teu processo. Isso é presença. Isso é maturidade emocional. E quando a gente entende que não veio para consertar o mundo, mas para expressar o que existe de mais autêntico em nós, a caminhada muda de tom. Você para de buscar validação e começa a viver com propósito. Cada um com seu dom, sua energia, sua missão. E tudo começa aqui, no agora. Como ensinava Tolle, o momento presente é o portal. Você não precisa saber o que vem depois. Você só precisa estar inteiro no que está acontecendo agora. E se agora dói, acolhe. Se agora confunde, respira. Se agora pede silêncio, cala. Porque quanto mais você aceita o que é, mais espaço você abre para o que pode ser. É nesse ponto que a vida deixa de ser uma luta e vira um encontro com sua essência, com a parte de você que sempre esteve ali, esperando o fim da guerra interior, a parte que sabe, que sente, que reconhece que tudo está se desenrolando do jeito que precisa. Então, se tem algo para levar daqui, leve isso. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa estar presente. Você não precisa mudar o mundo, mas pode transformar tudo ao seu redor, começando por si mesmo. E a hora de fazer isso é agora. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.